Olá, galerinha, bem-vindos à nossa quarta aula de exercício referente à aula 10, né? A aula que a gente tratou do plano cartesiano. O que diz o enunciado desse exercício aqui? Em um sistema cartesiano ortogonal, os pontos A de coordenadas A e B de coordenadas C e D são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Assim sendo, tem-se que a coordenada A de A é igual à coordenada C menos C de B, e B é igual a o oposto da coordenada D. Item B, a coordenada A, quer dizer, a abscissa A é o oposto da abscissa C de B, né? As ordenadas B são iguais a D, ou item C, as abscissas de A e B são as mesmas, dos pontos A e B são as mesmas, mas as ordenadas são opostas. Ou item D, as abscissas e as ordenadas todas, as abscissas são iguais e as ordenadas são iguais. Ou letra E, a abscissa de A é igual à ordenada de B, ou a abscissa, a ordenada de A é igual à abscissa de B. Então, olha, essa questão não é uma questão muito difícil, agora a gente só tem que saber o que é simetria. Simetria, vamos imaginar a simetria como se fosse você e o seu reflexo no espelho. No espelho plano, é como se você estivesse à mesma distância do espelho que sua imagem está partindo de dentro para fora também do espelho. Então, essa é a ideia de simetria. Então, a gente poderia pensar aqui o seguinte. Então, vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Y, X. Ele fala que os pontos são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, é como se eu tivesse um ponto aqui, e isso aqui fosse um espelho, tá certo? E eu tivesse um outro ponto, ó, essa mesma distância aqui tem que ser a distância aqui. Digamos que esse é meu ponto A, AB, né? A, B. Então aqui é A e aqui é B. Então, e aqui é meu ponto C, B igual a CD. Sendo então aqui a projeção sobre X, C, né? E a projeção sobre Y, D. O que a gente já vê de cara? Que D é igual a B. Certo? E mais, além disso, se a gente olhar, ó, A está a uma mesma distância da origem, ó, esse ponto aqui está a mesma distância de zero, quer dizer, A, esse tamanho aqui é A, esse tamanho aqui também é A. Porém, a coordenada C, ela está à esquerda da origem. A abscissa C. Então, ele tem que ser o quê? Negativo. Então, eu vou andar para cá a mesma distância A, só que negativamente. Então, daqui eu tive que C igual a menos A. Ou A igual a menos C. Tá certo? Então, a alternativa correta seria A igual a menos C e B igual a D. Seria o item B. A gente tem outras simetrias. Vou citar pelo menos duas aqui. Tá certo? Que é o que a gente consegue fazer nesse momento com as ferramentas que a gente tem, que é a simetria em relação ao eixo das abscissas. Mesma ideia da questão, tá certo? Então a gente tem aqui assim, Y, X. A gente tem um ponto A de coordenadas A e B aqui. Então isso aqui é A e aqui é B. E simétrico ao eixo X quer dizer que o outro ponto vai estar à mesma distância do eixo X que esse aqui. Então, perceba que eles vão ter, no caso aqui, o ponto B, ele seria o ponto
C, D. Perceba que o C aqui vai estar na mesma posição que o A. Porém, o D, que é o Y, né, está no eixo Y, ele vai ser o oposto de B. Então, aqui eu vou ter que A igual a C e B igual a menos D. Certo? Se você tiver dúvida, pegue 2 pontos. Por exemplo, se eu pegasse aqui o ponto, se você não acredita, pegue aqui o ponto, por exemplo, 1, 2. 1 aqui em X, 2 em Y. Qual é o ponto simétrico a ele? É o ponto que tem coordenada também 1, mas ele tem, quer dizer, abscissa também 1, mas ele tem ordenada menos 2. Ó. Perceba que ele está à mesma distância, tá vendo? Se aqui fosse um espelho, a gente faz 3 tracinhos assim, né, para dizer que é um espelho. Verticais, né, oblíquos. Então, você teria exatamente a simetria. Perceba que as abscissas dos dois são iguais, mas suas ordenadas são o quê? Opostas uma da outra. Tá certo? Uma terceira simetria também importante é a simetria em relação à origem. Em relação à origem. Como é que seria essa simetria? Então perceba que a gente faz tudo pelo desenho, não precisa decorar muita coisa não. Você desenha lá na hora e tenta lembrar da forma, é melhor do que decorar um monte de formas sem saber o significado. Então, eu tenho aqui, digamos, um ponto, agora eu vou fazer ele mais deitado aqui, ó. Digamos que eu tenho um ponto P aqui, de coordenadas, ponto A, né? A, B. Então aqui seria A, aqui seria B. Ser simétrico em relação à origem quer dizer o seguinte, que eu estou a mesma distância, essa distância aqui, ó, daqui do ponto A até a origem, tem que ser a mesma de um ponto B até a origem. Tá certo? Então, o ponto B aqui será a coordenada CD. Perceba o seguinte, se você for usar a semelhança de triângulo, você vai, ó, já tem esse lado aqui igual, esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Tá certo? Então, e esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Então você consegue facilmente mostrar que esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui, ó. Os triângulos que eu estou falando são esses aqui, ó. Destacando na figura esses 2 triângulos aqui, ó. Aqui são os outros opostos do iguais, aqui 90 graus, são as projeções ortogonais, né? E aqui, por causa da simetria, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter essa equidistância, né? A gente chama isso, diz que os pontos A e B são equidistantes da origem. Então, o que acontece? Se eles são semelhantes, você vai perceber que esse lado aqui vai ser semelhante a esse aqui, ou seja, o mesmo comprimento. E esse aqui vai ser o mesmo comprimento que esse aqui. Então, daqui a gente vai tirar o seguinte. Se esse é igual a esse, o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tenho o mesmo comprimento em Y, só que para baixo. Então, em vez de eu subir B, eu desço B. Aqui é a mesma coisa. Em vez de eu ir A para a direita, eu vou A para a esquerda. Que é o ponto C, né? Então, aqui eu vou menos A. Então, daqui eu tiro o quê? Esse ponto aqui é o ponto que menos A em X e menos B em Y. Então, eu tenho o quê? Que C igual a menos A e B igual a menos D. Ou, melhor, né? A igual a menos C e B igual a menos... D igual a menos B aqui, né? E B igual a menos, ou B igual a menos D. Ou seja,
O que ele está querendo dizer com isso? Que para eu ter um ponto simétrico em relação à origem, dois pontos simétricos em relação à origem, suas coordenadas, sua abscissa ordenada tem que mudar de sinal. Por exemplo, o ponto 1, 2, ele é simétrico em relação à origem em relação à origem ao ponto -1, -2. É só traçar. Quer ver? Vamos traçar aqui. Ó. Só para você ter um exemplo. Se eu pegar aqui o ponto 1, 2. 1 de novo. 2. Note que se eu fizer uma reta aqui, ó, esse outro ponto aqui para ser simétrico à origem tem que estar exatamente aqui. Perceba que a coordenada vai valer -2 e a coordenada dele em x vai ser exatamente -1. Certo? Então há essa inversão. Então esses dois pontos são simétricos. Ou seja, basta trocar o sinal dos dois. Então fica aí o quê? Para ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas, troca-se o sinal da abscissa e mantém a ordenada. Para ser simétrico em relação ao eixo das abscissas, troca-se o sinal das ordenadas e mantém-se a abscissa. E para ser simétrico em relação à origem, troca-se os dois sinais. Bem simples. Certo? Então eu espero ter entendido. Tá bem?